Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolupapo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da desigualdade, né? Então, eu meio que gostaria, né, de começar dizendo que uns 10, 12 anos atrás, eu meio que achava, né, a questão da desigualdade social um problema, né? E basicamente motivado, né, por estudos da sociologia em que até existe, né, um indicador de desigualdade chamado índice de Gini, né? E com o passar dos anos, né, eu compreendi que basicamente a desigualdade é o estado natural do homem, né? E cada pessoa, né, ela possui uma genética e uma consciência única, né? E a conscienciologia ainda leva em consideração a questão das várias vidas, né? Em que uma consciência, né, além de uma genética, possuiria também, né, uma paragenética que seria fruto, né, das várias vidas. E tem gente, né, que fala que é imoral, né, um indivíduo possuir muito dinheiro, sobretudo influenciado, né, por várias religiões. Então, vamos analisar, né, a realidade como ela é, né, de fato. E a indagação que eu faria, né, a reflexão, se o sujeito não roubou ninguém, nem cometeu crime algum, qual seria o problema do cara ter muito dinheiro, né? E também uma dessas raízes, né, dessa ideia, também vem do marxismo, né, que basicamente considera, né, que uma relação de trabalho é uma relação de exploração entre o patrão e o empregado, né? E é uma relação na qual, né, o patrão explora o empregado, pagando a ele um valor inferior ao que seu trabalho valeria, uma vez que essa relação é forçada, né? Seria forçada na visão de Marx. Então vamos aprofundar um pouco essa ideia, né? E o primeiro problema dessa ideia é justamente a ideia, né, de que antes da Revolução Industrial, o trabalhador tinha a possibilidade, né, de conseguir seu próprio sustento no campo, né? Contudo, o que aconteceu de fato foi que as pessoas, né, em um determinado momento da história, elas perceberam, né, que a vida na cidade, com todas as dificuldades, né, era melhor, né, do que a vida no campo, né? E teve criança trabalhando em fábrica? Teve sim. Teve operário com jornadas de trabalho muito longas? Sim, também teve, né? Mas independente disso, a Revolução Industrial basicamente melhorou, né, a qualidade de vida em relação à qualidade, né, da vida no campo. E provendo, né, mais comida para a população, fornecendo uma maior quantidade, né, de coisas para serem consumidas. E a maior prova disso é que justamente a expectativa de vida das pessoas cresceu drasticamente depois da Revolução Industrial. Então, eu diria, né, que então é injusto você dizer, né, que havia provavelmente exploração, né, porque a Revolução Industrial liberou muitos benefícios para muita gente e às vezes até tornando, né, um objeto, né, uma coisa acessível para a população em geral, o que antes somente reis ou nobres tinham, né, objetos desse tipo, né. E o marxismo ele se foca, né, na questão do dinheiro. Contudo, quando a gente estuda, né, sobre economia, a gente vê, né, que o dinheiro ele não tem valor por si mesmo, né, mas justamente pelo que ele pode comprar, né. Então, por que esse foco, né, do marxismo é incorreto, né? Porque justamente o foco do estudo da economia não é sobre dinheiro, mas sobre incentivo e sobre escassez, né? Então, eu vou tentar, né, explicar um pouco melhor, né? E a escassez ela pode ser percebida porque mesmo a pessoa, né, mais rica do mundo não pode ter tudo aquilo que deseja, né? Porque realmente o nosso mundo material é algo limitado, né? Então, se uma pessoa quer possuir mais ouro do que ouro que existe no planeta, ela vai ter um problema, né, de difícil solução, né? Então, as coisas que temos no planeta, né, são escassas, né, são finitas, terminam. E a segunda questão seria como é que você vai incentivar as pessoas a produzirem coisas para que haja mais coisas para todos consumirem, né? E aí que veio, né, a mágica da Revolução Industrial, que a partir do momento em que as pessoas têm dinheiro, né, ainda que tenham um salário baixo, né, elas buscam consumir, né, as coisas de acordo com a sua própria preferência e sua própria necessidade. E com isso, né, as empresas que atendem essas necessidades, elas são recompensadas por produzirem algo, né, que as outras pessoas consideram importante para elas e para as vidas delas, né? E elas também, né, são motivadas a trabalhar e produzir porque ganhar mais dinheiro vai lhe permitir, né, poder comprar mais coisas, né? E a ideia de Marx é justamente o que eu chamo de dinheirismo, né, porque ele não leva em consideração a questão da riqueza real, né, que é justamente a produção de coisas, né, que efetivamente as pessoas podem consumir, né?
E se você tira o dinheiro, né, de uma pessoa mais abastada e distribui para a população, qual o incentivo, né, para essa pessoa produzir algo depois, né? E se de outro lado, se você estatiza tudo, qual será o incentivo para alguém criar uma nova empresa ou inovar, né, criando um novo produto, né? E se o governo, né, começar a criar mais dinheiro e a produção cair, né, o que acontece com o valor do dinheiro, né? O dinheiro basicamente perde o seu valor, né? E quando isso acontece, as pessoas todas empobrecem, né? E não parece lógico que isso não tenha a menor chance, né, de funcionar na prática, né? Ainda tem, né, outro problema bizarro, que seria justamente como o governo vai saber o que produzir para atender, né, as demandas da população de forma melhor, né, que as pessoas da própria população, né? E ainda tem, né, uns malucos que querem forçar, né, artificialmente o aumento da produção de coisas, né, na esperança que isso traga, né, algum resultado. O cara basicamente empurra uma arma na cabeça e manda o cara produzir. Só que se aquilo que for produzido não for algo que as pessoas queiram e algo que as pessoas possam cobrar, produzir isso vai ser inútil, né? E ainda, né, esse tipo de prática, né, pode levar basicamente a empresa à falência, né? E eu repito, né, como diabos o governo vai saber o que deve ser produzido para agradar todas as pessoas e ainda fazer isso de forma melhor que as próprias pessoas? Ainda, né, a ideia, né, econômica da criação do banco, né, foi o que possibilitou que pessoas que juntaram dinheiro ajudassem pessoas temporariamente sem dinheiro, né? E no estágio anterior, né, à invenção dos bancos, vamos supor, né, que um comerciante ele tivesse todas as suas mercadorias roubadas, né? É possível que nessa época, né, que não houvesse empréstimo, seria possível que esse comerciante ele não conseguisse se reerguer, né? E como é que você vai fazer isso no socialismo? Você simplesmente não pode ser dono do empreendimento, porque tudo é regulamentado pelo governo, o governo diz tudo, e tudo que uma empresa produz é distribuído para quem o governo diz para dar, e pelo preço dado pelo governo, o que também é algo completamente sem sentido, né? E termina o que acontece de fato é que no comunismo, né, no socialismo, seria justamente as pessoas todas ficando mais pobres, né? Então, eu diria que, né, que na prática, então, é por isso que a desigualdade, né, no capitalismo é melhor, né, do que a suposta igualdade, né, dos países socialistas, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar alguma coisa aí embaixo, comenta alguma coisa. E se quiser ajudar mais gente e a gente, compartilhe com mais pessoas. Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.